Pra quem não lembra, a possibilidade de uma luta entre Francis Ngannou e Jon Jones começou a esquentar no início de 2021, há quase 2 anos atrás. Na época, Jon Jones tinha acabado de deixar o seu cinturão dos meio pesados, para poder subir para o peso pesado. E o Ngannou tinha acabado de nocautear Stipe Miocic, considerado o maior peso pesado da história do UFC. E aí, depois dessa vitória, a única luta que o mundo inteiro queria ver, naquele momento, era Jones contra Ngannou. O maior lutador do mundo contra o lutador mais assustador do mundo. O hype naquela época era tão grande que eu ouso dizer que se Jones contra Ngannou tivesse acontecido em meados de 2021, teria entrado pelo menos no top 5 de maiores pay-per-views da história do UFC. Mas não deu. Ambos os lutadores tinham problemas contratuais com o UFC. Jones queria mais tempo para o seu corpo se adaptar aos pesos pesados e também queria mais dinheiro, enquanto Ngannou queria um novo contrato que lhe daria mais dinheiro e também outras exigências que ele fez. Eu já falei a respeito disso nesse vídeo que está aparecendo aqui no iCard. Ele ameaçava inclusive deixar o UFC caso essas exigências não fossem cumpridas. 2 anos depois, chegamos ao fim dessa história do Ngannou e descobrimos que não era um blefe. Ele não recebeu o que queria, arrumou as malas, deixou o cinturão e realmente partiu do UFC, deixando o título dos pesos pesados vago. Ele agora será disputado entre Jon Jones e Ciryl Gane. O vencedor se torna o novo campeão. Sabemos pelo Dana White que foi oferecido um contrato milionário para o Ngannou, que faria dele o peso pesado mais bem pago da história. Mas como esse contrato não incluía a liberdade para lutar boxe e nenhuma daquelas exigências que o Ngannou pediu, o então campeão dos pesados não aceitou e deixou o UFC. Tá, mas e quanto ao Jon Jones? Ele também estava pedindo um aumento de sua bolsa lá no início dessa história com o Ngannou. E a melhor parte é que aparentemente o Jon Jones só quer dinheiro, ele não quer exigência, ele não quer lutar boxe, nada. Só aumenta a minha bolsa que eu tô feliz. E agora que o salário do Ngannou já não é mais uma preocupação, será que o bolso do Dana White ficou mais cheio e ele finalmente vai poder pagar o Jon Jones o que ele tanto quer? E a resposta é sim. Dana White também anunciou que conseguiu renovar o contrato com Jon Jones, que agora tem um novo compromisso de 8 lutas com o UFC. Ou seja, mais ou menos mais 4 anos de Jon Jones lutando. E nas últimas semanas recebemos novos detalhes sobre esse contrato do Jones. E segundo seu próprio empresário, o Richard Schaefer, aparentemente aquele contrato milionário oferecido para o Ngannou acabou ficando com Jon Jones. Olha só o que o Richard falou para o MMA Hour. Eu acho que o Ngannou é um ótimo atleta e acho que ele tem grandes lutas pela frente. E eu pessoalmente acho, apenas meu pressentimento, que ele cometeu um erro ao não renovar seu acordo com o UFC. Quero dizer, o acordo que fizemos para o Jones agora faz dele o atleta peso pesado mais bem pago da história do UFC. E no geral, acho que, como Hunter Campbell mencionou para mim, provavelmente o segundo mais bem pago de todos os tempos, ao lado de Conor McGregor. Foi uma negociação longa, mas não foi uma negociação hostil. Pois é, pessoal, além de ter recebido aquele contrato do Ngannou, que o torna o peso pesado mais bem pago da história do UFC, Jon Jones agora é o segundo lutador mais bem pago de toda a história da organização, atrás apenas, claro, do Conor McGregor. Segundo Ariel Helwani, Brock Lesnar recebeu 8 milhões de dólares por sua luta contra Mark Hunt no UFC 200, e esse foi o maior pagamento que um peso pesado já recebeu no UFC. Ou seja, Jon Jones deve receber mais que isso. E isso é impressionante, principalmente considerando que, diferente de Brock Lesnar e Conor McGregor, Jon Jones nunca vendeu 1 milhão de pacotes pay-per-view em uma luta. O máximo que ele atingiu foi 860 mil pacotes em sua segunda luta contra Daniel Cormier. Porém, aqui entra o mérito esportivo. Jon Jones é o lutador mais condecorado de toda a história do UFC e do MMA. São 14 vitórias em lutas valendo cinturão. Desde 2011, ele só esteve em disputas de título e oficialmente não perdeu nenhuma. Então faz sentido, o segundo atleta mais bem pago da organização é o mais condecorado, considerado por muitos, inclusive por mim, o maior da história. Mas claro, tem também a saída do Ngannou, que foi uma grande perda e o UFC precisa de um novo astro para promover nos pesos pesados. Sorte que esse novo cara é uma figura conhecida, é o próprio Jon Jones, cuja notoriedade se estende pelo mundo inteiro. Sem falar que, apesar de nunca ter feito 1 milhão, a média de vendas de pay-per-view do Jon Jones é muito boa. Ela oscila entre 600 e 800 mil pacotes. Aquela luta dele contra o Anthony Smith, por exemplo, o Smith que não era tão conhecido assim na época, vendeu 650 mil pacotes. São bons números, e considerando que o Smith não era tão conhecido assim, as pessoas
pessoas compraram para ver o Jon Jones. Significa que ele tem sim um forte poder atrativo, um forte poder comercial. Então acho que vale o investimento do UFC e ele tá precisando de novas estrelas. 2022 não foi um ano tão bom financeiramente para o Ultimate. Por exemplo, se essa luta entre o Jones e o Smith tivesse acontecido em 2022, já teria sido o maior pay-per-view do ano. Pois é, nenhum evento em 2022 ultrapassou a marca de 500 mil pacotes vendidos. E considerando que Nate Diaz se foi, mas Vidal tá em má fase, McGregor sabe-se lá o que ele vai fazer da vida, e Paddy Pimblett ainda tá em ascensão, o UFC precisa urgentemente de novas estrelas. E o retorno do Jon Jones pode trazer esse ar. Por isso, resolveram fazer esse investimento no Bones. A questão é, será que o Jon Jones vai realmente chegar até o fim desse contrato? Será que ainda vamos ver 8 lutas dele, que dá um total assim de 3 ou 4 anos competindo? Até o final desse contrato, o Jon Jones vai ter uns 39, 40 anos de idade. Colocando esses números em prática, em um universo perfeito para o Jones, ou seja, onde ele consegue fazer todas essas lutas e vencer, Jones conseguiria vencer Ciryl Gane e ainda defenderia o cinturão dos pesos pesados 7 vezes, quebrando e dobrando o recorde de defesas da categoria. Mas eu sinceramente acho que Jon Jones não vai completar 8 lutas, até porque ele sempre vinha dizendo que não quer competir aos 40 anos de idade. Mas Carlos, ele pode fazer isso? Não cumprir o contrato com o UFC? Bom, poder pode. Ele pode se aposentar antes de cumprir todas essas 8 lutas. O problema é que ele não vai poder lutar em outro lugar até esse contrato vencer. No caso, para se livrar desse contrato, ou ele cumpre as 8 lutas, ou espera o prazo de validade de 5 anos expirar. Foi o que aconteceu inclusive com o Georges St-Pierre. Ele se aposentou em 2017 com algumas lutas restantes em seu contrato e só recentemente, em 2022, ele foi liberado pelo UFC, porque aquele prazo de 5 anos expirou. Jones inclusive já adiantou que talvez não cumpra essas 8 lutas. Olha só o que ele falou no MMA Underground. Eu garanto mais 2 lutas para os fãs. Quero vencer Ciryl Gane e Stipe Miocic. Depois disso, vou conversar com o UFC para ver o que faz sentido. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.